Alô, nesse vídeo vamos ranquear a família mais amarela do planeta. Eu já vi todas as temporadas do desenho mais de uma vez, mas para não fazer o vídeo mais longo do planeta e deixar vocês entediados, eu vou fazer apenas da primeira até a 10ª temporada. E sem mais delongas, vamos para a 10ª melhor temporada do desenho, a primeira. Eu sei que é confuso, mas o jeito que eu vou falar desses episódios é classificando pelos episódios que eu mais gosto que tem na temporada. Ou seja, a primeira temporada tem apenas 13 episódios, o que é quase metade dos 23 episódios das próximas temporadas. E desses 13 episódios, eu realmente curto apenas 3. Sou das 10, essa temporada tem a menor quantidade de episódios que eu considero meus favoritos. Esses episódios são Lisa Tristona, Krusty se machuca, que era pra ser Krusty preso, mas traduziram errado, e Bart o General. Bart o General é um episódio muito divertido do início ao fim, e por mais que o Bart seja a versão diferente da versão que a gente começou a gostar com o passar da série, continua sendo gostável o suficiente pra gente se importar com o desafio do episódio. Também é o episódio que Nelson é introduzido, mas como tudo nessa temporada, é meio que uma versão beta do personagem sendo apenas um vilão, ao invés de um personagem com várias camadas e até gostável que ele virou com o passar do show. Krusty é preso, que é o nome certo, por isso eu vou falar assim. É o primeiro episódio que um dos meus personagens favoritos é introduzido, Sideshow Bob, culpando Krusty por um assalto ao Quick Mart, que não faz o menor sentido, mas continua sendo um bom episódio para o personagem ser introduzido. E nesse episódio ele já tem a voz que eu amo tanto. Kelsey Grammer é incrível e sempre vai ser. Lisa Tristonha é o episódio mais profundo da temporada e foca na Lisa simplesmente deprimida, não se sentindo parte do mundo em que ela vive e fazendo perguntas que fazem sentido. É um ótimo estudo da personagem e o modo que a Marge, o Bart e o Homer lidam com a situação, sem contar que ele também é o episódio mais perfeito para aquelas montagens de lo-fi dos Simpsons estilo. Mas eu não consideraria essa temporada muito boa. De fato, eu sempre pulo ela quando eu revejo o desenho desde o início. Isso porque essa temporada é meio que os Simpsons quando não eram os Simpsons. O desenho ainda estava se achando e por esse motivo a temporada inteira é um monte de esse personagem vai ficar mais bem escrito no futuro. Olha como esse personagem mudou. Isso não quer dizer que a temporada seja ruim, continua sendo um clássico da TV americana, mas lembre-se, essa foi a temporada em que o Homer nem tinha a voz que ele teve pro resto da série. Essa é a temporada em que nem a animação estava pronta, com o fato que falei no vídeo dos pilotos, com o último episódio da temporada usando células erradas e tendo a animação mais inconsistente de todas as temporadas. É uma temporada importante, porém, com vários personagens que viraram recorrentes com o passar da série, e alguns que foram abandonados para sempre. Eu tô olhando pra você, Marvin Morrow, personagem que apareceu em 4 episódios dessa temporada e nunca mais apareceu no desenho. Por isso, eu digo que Morrow é um personagem perfeito para mostrar o porquê eu não curti tanto essa temporada. É menos pela falta de competência dos episódios e mais pelo fato de que era um desenho novo. É tipo a primeira música completa que alguém que está aprendendo a tocar um instrumento toca. Não é boa, mas é a primeira vez que estão tocando, então não tem por que ser muito grosseiro. Em resumo de tudo que eu acabei de falar, Em nono lugar temos, acredite ou não, a temporada 2. Não significa que é uma temporada ruim, só que temos melhores na frente. Essa é a temporada que começa a ficar boa. Sempre começo a rever os episódios começando por essa temporada, porque por mais que ainda não seja o melhor que o desenho pode ser, continua sendo uma temporada cheia de clássicos. Mas dos 22 episódios dessa temporada inteira, eu diria que eu realmente amo apenas 5 episódios. Bart tira um F, Bart dublê, um peixe, dois peixes, baiacu, peixe azul, substituto da Lisa e os 3 homens em um quadrinho. Vale lembrar que esses nomes foi eu que traduzi, porque o da Wikipedia não tem a versão dublada. Enfim, Bart tira um F, um episódio incrível de começar logo de cara, com uma cena extremamente pessoal e um estudo do que o Bart realmente é. Caramba, não consigo parar de derrotar, mas não sai. Como eu disse, os personagens ainda estavam se encontrando, e por isso um episódio onde o Bart precisa passar um teste, mas erra mesmo tentando o seu máximo e sacrificando muito, mostra que ele não é só mais um personagem que serve para dar os socos no desenho. Essa sensação é bem familiar e realista, e eu diria que, por mais que esse episódio não seja muito engraçado, é uma parte muito confortante da história do desenho. Bart o dublê é um dos episódios mais memoráveis do desenho, mas eu acho que a grande maioria nem viu ele de verdade. O episódio é sobre o Bart ficando inspirado em fazer saltos e feitos absurdos para impressionar seus amigos, porque ele viu um show desse tipo. Ele tem a ideia absurda de pular no desfiladeiro e chegar do outro lado, mas Homer tenta impedir conversando com ele quando ele desce por acidente e vai parar no hospital. A cena dele caindo é hilária, se não violenta para um desenho animado dos anos 90, mas é divertido, e isso que importa no desenho. Um clássico com certeza. Um peixe, dois peixes, baiacu, peixe azul. Eu estou muito orgulhoso dessa tradução. Continua com as partes sentimentais, mas de um jeito tão sombrio que eu fico surpreso com quão sombrio ele realmente é. Ele foca em imortalidade, abandono e adeus, com Homer comendo um peixe que ele achou ser parte de um veneno do baiacu e achando que ele irá morrer. É extremamente triste ver o Homer pensando que irá morrer, sendo ele dando adeus aos seus filhos, tentando fazer parte da vida dele, seja ele sentando na poltrona, esperando o momento. É tocante e bonito para o personagem que na época era tão simples. O substituto da Lisa continua com a ideia de fazer algo sentimental em um desenho animado. Nós temos um episódio que é meio que uma continuação do episódio da Lisa que eu falei na outra temporada. Nesse episódio, a Lisa tem uma
conexão bem grande com o professor substituto, que realmente entende a Lisa e tenta explorar a inteligência dela, que comparando com Homer, ele é um anjo. Esse é o episódio que te faz triste no final, porque quando o professor se vai, ele realmente se vai, e a gente sabe disso. Três Homens em um Quadrinho não é um episódio emocional, mas é um episódio muito divertido do início ao fim. Com Bart, Milhouse e Martin juntando seus dinheiros para comprar uma edição de um quadrinho raro e ficam brigando entre si na casa da árvore para nenhum dos outros dois roubarem. É bem tenso, por incrível que pareça, com uma animação bem estilizada e três personagens que realmente têm uma química muito boa entre si, fazendo o episódio ser super memorável e eu até que diria subestimado. Se você nunca viu, dá uma chance. Por esses episódios, eu digo que se a primeira temporada meio que era um gostinho do que os Simpsons viria a ser no futuro, preparando os personagens e as ideias do que cada um iria ser, a segunda temporada estava tentando fazer o mesmo, mas também experimentando e usando a ideia de que o desenho não seria uma série na vida real. Assim, a primeira temporada estava com a ideia de que tudo que cada episódio faria poderia ser feito em uma série na vida real, mas claramente perceberam que isso não daria muito certo, então a gente tem episódios com montagens, flashbacks, com personagens mais novos e claro, a cena onde o Homer pula no desfiladeiro e a gente vê cada detalhe do que o Kilo fez com o coitado. Tenta fazer isso numa série e ver quanto custa. Por isso, eu diria que essa temporada é a mais desenho animado das duas. Por isso, tentaram coisas novas. E eu prefiro. Em oitavo lugar, temos a 10ª temporada. E por isso, vamos dar uma virada super brusca indo para um desenho que era mais ou menos queria ser realista para um desenho que tá pouco se ferrando e quebra as leis da física o tempo todo. Muita gente diz que a temporada 9 é uma das piores do desenho, justamente porque tem aquele episódio do Armin Tanzarian, que eu vou falar mais pra frente. E por isso dizem que a temporada 10 é a temporada parte ruim dos Simpsons. Eu concordo, mas não significa que seja a pior temporada das 10 em minha vista. Ok, deixa eu explicar. A temporada tem episódios que me fizeram rir alto, e só de pensar em piadas de episódios me deixa de bom humor. O Mago de Evergreen Terrace, A Casa da Árvore dos Horrores 9, Do Ondo no Vento, Bart e Selvagem São Inquebráveis, Homer no Max e Mamãe Art Pop são os meus 6 episódios favoritos dessa temporada, mais um episódio do que a última. E a maioria deles tem uma coisa muito importante nessa temporada: o Homer sendo o mais Homer possível. O Mago de Evergreen Terrace, por exemplo, é um episódio onde o Homer acha que virou um inventor tipo Thomas Edison, que não é a melhor fonte de inspiração. E passa o resto do episódio criando um montão de invenções, e cada uma delas é mais hilária do que a outra, com uma cena incrível acontecendo. É nesse episódio também que ele atira na Marge com maquiagem, mas ele colocou em modo vadia. A cena do martelo elétrico e muitas outras fazem esse episódio nem um pouco sentimental e hilário de reassistir. Os últimos minutos não são tão bons, mas as piadas são hilárias. E eu acho que é isso que importa em um episódio de uma série de comédia. Casa da Árvore dos Horrores 9, sendo a 9ª Casa da Árvore, é meio que esperado saber o que acontece. São 3 histórias, cada uma delas não tendo nenhuma relação com as outras. Mas essa temporada em específico tem algo que me fez colocar ela aqui. Snake Jailbird, o carinha bandido ladrão com o sotaque que toma conta do corpo do Homer e dá um segmento inesquecível. Os outros, Do no Vento é um episódio Homer incrível, com ele finalmente procurando o que o J ou J quer dizer no nome dele. E depois de descobrir que ele não sabe, ele vai atrás descobrindo um monte de fazendeiros dos anos 70 que estão mais maduros que o Homer, e por isso o Homer acha que ele precisa fazê-los voltar aos anos 70. É só um enredo estúpido e engraçado, absurdo e nada mais. Tudo para descobrir que o J ou J em inglês é uma abreviação de J. Uau, que perca de tempo. Ok, são mais 198 episódios. Bart e Selvagem São Inquebráveis é finalmente um episódio que não foca em Homer. É um episódio que foca nas crianças. Eu amo esse episódio porque ele foca bastante em fazer os personagens que normalmente são inimigos em amigos, com o propósito de acabar com o homem. É divertido e nada mais. Só não gosto desse episódio porque o Homer é super odiável nele, mas o Homer é da hora no próximo episódio. Então, Mãe e Pop Art. Cara, eu não vou mentir, eu nem lembrava desse episódio direito antes de revê-lo, porque simplesmente ele tem um enredo tão esquecível, mas ele é hilário pelo único motivo do dublador em inglês fazer uma performance incrível. Ele tem muito o que fazer, então sai um episódio como nenhum outro. Yeah, that's one fine looking barbecue pit. Why doesn't mine look like that? Why must life be so hard? How's your father's project coming along? I think he's almost done. Homer no Max é outro episódio Homer do início ao fim, com ele vendo que tem um personagem super da hora com o nome de Homer Simpson, e por isso ele passa a andar pela cidade fingindo ser o mesmo Homer. Aí quando muda o personagem pra ser uma pessoa estúpida e sem nada, ele decide mudar o nome para Max Power, do mesmo jeito que eu mudei o meu nome para Matt por causa de Matt Groening, criador do meu desenho favorito, Os Simpsons. Como dá pra ver, é algo estúpido e exagerado, e por isso eu amo tanto esse episódio. É uma aventura que só o Homer poderia fazer, com piadas que dão a entender que os escritores sabem o público, meio que conversando com
com as pessoas que estão a ver o desenho apenas pelos episódios. A 10ª temporada é a época que o desenho passou a ter os personagens mais simplificados que costumavam ser, e por isso eu entendo o ódio que muitos têm por ela, mas eu vou ser o contrariante e dizer que essa temporada não é ruim, só mal entendida. Mas tem mais episódios ok do que tem episódios incríveis, e sinceramente é o começo do fim para os Simpsons, mas ainda assim é uma temporada sólida que nem um botão de inscrever-se. Foi mal. Ok, é o seguinte, eu sei que a gente deu uma virada gigante na 2ª temporada para a 10ª temporada, mas vamos fazer isso de novo, porque em 7º lugar temos a 3ª temporada, sendo a primeira temporada que eu chamaria de Simpsons, com episódios marcantes, personagens mais bem escritos, participações especiais e animação finalmente estando mais bem padronizada. E aqui começamos a ter mais episódios na lista com Homer pai maluco, Senhorita Lisa vai para Washington, quando Flanders fracassa, Bart o assassino, o pônei da Lisa, Mo flamejante e a viúva negra ainda mais viúva. Eu sei que a lista é grande, mas espera só para as temporadas que eu realmente amo. Homer, o pai maluco, é o episódio mais controverso daqui. Sim, controverso. Ele foi o episódio em que Michael Jackson fez uma participação especial. Who are you? Hi, I'm Michael Jackson from the Jacksons. I'm Homer Simpson from The Simpsons. E por causa disso, ele foi tirado do ar várias vezes e não está disponível no Disney Plus, o que é uma pena, porque o episódio aquece muito meu coração gelado. O Homer tentando fazer o melhor para a família, com a Lisa triste e os créditos finais estranhos com outra pessoa tomando o lugar de Michael Jackson. Esse episódio é um clássico, e por mais que tenha uma pessoa controversa tendo participação especial, mostra o melhor de todos os personagens. Agora ignora que o Bart ficou acordado com Michael Jackson de madrugada. Sério, ignora. Senhorita Lisa vai para Washington é um episódio que eu chamaria de honesto, com a Lisa tendo só a visão do que é os Estados Unidos e a política em geral mudada para pior quando ela descobre a corrupção que existe. É fofinho e corajoso para a época fazer um personagem de uma sitcom amadurecer, e porque são os Estados Unidos, falar mal do país é mais raro ainda. É um episódio que você fica triste pela Lisa e que você torce por ela, e por mais que ela abandone algo no final, você sabe que ela realmente ganhou. Quando Flanders fracassa, é um episódio aquecedor de coração, e deu pra ver que eu realmente gosto desse tipo de episódio. Esse episódio também conta como um episódio triste, e é meio que o último episódio de transição, onde o Homer parou de ser o personagem humano, vamos dizer assim, e virou um desenho animado. Nesse episódio, o Homer deseja que a nova loja de canhoto do Flanders falhe, e com isso a gente vê o lado mais humano de Flanders, com a loja realmente falhando. A gente vê um personagem amável falhando, e é triste, mas o Homer fica com pena e acha que a culpa é dele, e faz com que todos os canhotos da cidade vão para a loja com um final super tocante. Eu amo esse episódio, me faz querer chorar, pena que tudo volta normal na semana seguinte e todo mundo passa a odiar todo mundo de novo. Bart, o assassino, é outro episódio clássico, mas dessa vez porque ele não só foca no Bart meio que fora do controle da situação, como também introduz um dos personagens mais marcantes do desenho, Fat Tony. O episódio é sobre como Bart fica com medo porque ele começa a trabalhar para a máfia de Springfield, e acha que porque Skinner deixou ele em detenção por um tempo, a máfia o matou. Fat Tony é incrível e a história é hilária. Temos um episódio marcante e nada mais. O pônei da Lisa, eu sei! Outro episódio emocionante, mas o desenho sabia fazer isso na época, então não tem muito como me culpar. Mas pode relaxar que esse ainda não é o último episódio do tipo. Este episódio é que o Homer é o melhor que ele pode ser. Nesse episódio, o Homer faz uma besteira com a Lisa, e por isso ele tenta fazer mais que necessário comprando um pônei para ela, mas para conseguir manter o pônei, ele trabalha a ponto de exaustão para pagá-lo. Mostra como o Homer tem um bom coração, e a maioria das coisas que ele faz eram com boas intenções. Mão flamejante, clássico e nada mais. Um episódio sobre algo que passou a ser super popular com o passar do show e relembrado tanto a ponto de ter uma versão real nos parques da Universal. Flaming Homer é um drink que o Homer cria, mas é roubado pelo Moe, e o Moe começa a ficar ganhando dinheiro com a fama de ter criado um drink. É um episódio nada mais que divertido, mas foi um belo de melhoramento da relação entre o Homer e o Moe. Viúva Negra, ainda mais viúva, é, na minha humilde opinião, o melhor episódio da 3ª temporada, porque ele é mais do que considero os Simpsons. Com isso, eu quero dizer que ele tem referências a celebridades e filmes, tem piadas que só personagens do desenho iriam fazer, e claro, com chave de ouro, nós temos o melhor vilão do desenho, Sideshow Bob, com um enredo de assassinato super bem elaborado, que não só é um exemplo perfeito de como fazer um drama realista, mas ao mesmo tempo cômico, como também usa os personagens de um modo perfeito. Se você quer ver um episódio de cada temporada, esse seria o da 3ª temporada. Ele é muito bom. A 3ª temporada é uma temporada incrível, cheia de momentos altos e pouquíssimos baixos, porém, eu não diria que ela está mais para frente, porque ela sofre o mesmo problema das primeiras duas. Ela é muito realista. Eu sei que isso pode ser controverso, mas é bem claro que os Simpsons funcionam melhor quando eles estavam fazendo coisas que não poderiam ser feitas em uma série na vida real. Quando o desenho animado sobre uma família passa a ser mais do que isso, passa a ser uma família vivendo em um desenho animado. E a gente tem, na minha opinião, o melhor exemplo disso na temporada 9. Temporada 9 é tudo que me fez amar os Simpsons e faz 1000 vezes melhor. Temos episódios chocantes, episódios de terror com segmentos marcantes, críticas sociais, um episódio de viagem em situações absurdas que só os escritores fariam direito. Eu vou fazer uma lista dentro dessa lista mostrando os episódios de pior para melhor, mas mesmo assim, os piores da lista só são piores aqui porque eles continuam sendo meus episódios favoritos, só que tem melhores na frente.
Parece que tá ficando confuso. Espera um pouco. Tadã! A gente tá assim agora. Rei do pedaço, com esse episódio, a gente começou a chegar naquele tipo onde o melhor jeito de mostrar o porquê você gosta tanto de um episódio é mostrar cenas daquele episódio. Esse episódio é muito engraçado. Ele conta a história de como o Homer vira meio que um mascote para uma empresa de barra de proteína e é forçado a subir uma montanha porque ele quer impressionar o Bart. Mas o tanto de momentos que conseguiram tirar desse enredo é hilário. Eu mostraria todos, mas, você sabe, copyright existe. Lisa Ascética é outro episódio de estudo da Lisa. Porém, esse aqui acaba sendo uma crítica social. Sim, eu sei que isso parece meio pretencioso, mas o episódio sobre como eles encontram o que parece ser um esqueleto de um anjo. Spoilers, não era, mas sim um esqueleto falso plantado por uma empresa para marketing. Mas até lá, a gente vê a cidade com raiva da Lisa por tentar desvendar se era um anjo de verdade ou não. Enquanto o Homer tenta abusar o fato que está na garagem. São várias peças que se juntam muito bem para fazer um episódio incrivelmente marcante e que te faz pensar. Das Bus é justamente o oposto. O episódio precisa que você desligue sua mente para poder aproveitá-lo. E às vezes, isso é ok. Não é como se todo mundo precisasse ser intelectual. O episódio é sobre como as crianças da escola de Springfield ficam presas em uma ilha deserta, tendo que lidar consigo mesmos. É um jeito muito bom de fazer com que essas crianças tenham um conflito em comum e ajam que nem crianças sem ter um adulto para poder estragar o conflito. É tipo um episódio de Bluey, mas tipo, de verdade. E lembra que eu disse que precisa desligar o cérebro para gostar do episódio? Bom, é assim que ele acaba, de um jeito absurdo. So the children learned to function as a society, and eventually they were rescued by, let's say, Moe. A Casa da Árvore dos Horrores 7 é um fantástico modo de fazer histórias de Dia das Bruxas. Não, sério, tem uma bomba nuclear em um deles, e o jeito que eles colocaram Homer como apenas o único sobrevivente é hilário. E o jeito que ele descobre tudo é comédia de ouro. Everyone's gone! Little Bart. Little Lisa. Little Marge. And the rest. O segmento das bruxas é só ok, mas o segmento onde o Bart tem uma mosca é hilário, e o início onde o Homer comprando o teleportador nunca deixa de me fazer rir. Ao todo, é um episódio muito bom, mas a variedade e a inteligência de cada piada, pra mim, faz um dos melhores episódios de Dia das Bruxas. É o seguinte, eu sei que a gente tá quebrando os padrões de fazer lista, mas esses próximos 4 da lista são de uma categoria que eu chamo de hilário a ponto de chorar de rir. E não tem muito o que falar sobre eles em questão de análise, porque eles não passam de episódios incrivelmente hilários. Então, eu vou colocar esses 4 em uma lista, dentro de uma lista, dentro de uma lista. Espero que entendam. O Prazer da Seita conta a história de uma seita indo pra Springfield, e todo mundo lá, porque são Springfield, caem nessas e coisas hilárias acontecem e o episódio acaba. Would you rather have beer or complete and utter contentment? What kind of beer? Você pode até dizer que o episódio tem uma crítica super da hora sobre a cultura de cultos e tal, mas eu não vou ouvir, porque pra mim esse episódio é só engraçado e nada mais. Mas continua sendo um episódio muito engraçado. A Família Cartucho é sim um episódio crítica, porque ele critica de um modo fácil como armas são obtidas nos Estados Unidos. É um episódio que coloca um revólver na mão do Homer, e você iria pensar que eles iriam dizer que armas são ok, contanto que não sejam na mão do Homer, mas não. O episódio tira sarro de toda a cultura de armas nos Estados Unidos, e é muito bem feita. And that's how, with a few minor adjustments, you can turn a regular gun into 5 guns. A cidade de Nova York vezes Homer Simpson é um episódio sem crítica, mas é um dos episódios mais engraçados da história do desenho. Sério, sem brincadeira, a cada segundo é uma piada nova. E eu poderia passar um tempão aqui só mostrando piadas atrás de piadas, mas como eu já disse, copyright. Se você nunca viu esse episódio, veja, ele é muito, muito engraçado. E o mesmo vale para Lista de Titãs. Esse foi o primeiro episódio que eu vi do desenho, e sem usar minha nostalgia aqui, eu diria que esse episódio também é uma risada do início ao fim. E mostraram que agora sabe que são desenhos, com um final mais que se dane de todos os tempos, com ele seguindo o que o Patrick faz e pega a cidade e move para outro lugar. Sério. Ufa. Agora vamos falar de coisas fofinhas de novo. Saxofone da Lisa é um episódio super fofinho, porque a Lisa é um bebê nesse episódio, e Ardley Smith faz uma voz tão fofa que dói. Mas, tirando isso, é um episódio bem escrito que encapsula basicamente tudo que me faz amar esse show. É um episódio flashback, mas é feito com uma maestria tão grande de não só mostrar as durezas que foi criar Bart e Lisa para o Homer e a Marge quando eles eram mais jovens, mas também como Bart virou esse chamador de atenção e culpou o sistema escolar americano para isso, mostrando assim mais uma crítica. É um episódio família que eu amo e é hilário. Se não um pouco norte-americano demais, tem referências que a maioria não vai pegar, mas é um episódio divertido, tocante e fofinho. Se você quiser ver apenas um episódio desta temporada, veja esse. Mas assim, agora
Agora que eu falei de todos os episódios, tem um episódio que todos odeiam e faz parte dessa temporada. O Diretor e o Impulsor. É um episódio odiado por muitos, inclusive pelo próprio dublador que fez a voz do personagem, que foi, entre aspas, destruído pelos escritores. O episódio conta a história de como o diretor da escola, Seymour Skinner, é na verdade um impostor que tomou o lugar de Seymour de verdade. Seymour na verdade se chama Armin Tamzarian e é um veterano que lutou junto de Seymour, mas ficou com pena de dizer para a mãe do Seymour que ele está desaparecido e tomou o lugar dele. Mas aí o Seymour de verdade volta e explica tudo para todo mundo. Muita gente odiou esse episódio, incluindo o próprio episódio em si, que simplesmente ignorou tudo que rolou e ninguém mais mencionou isso a não ser por piada. Os que odeiam o episódio dizem que ele destruiu o personagem por nenhum motivo, e os que defendem, bom, não existem. Eu sinceramente não me importei tanto, não a ponto de fazer horas de conteúdo odiando ele. O episódio continua sendo engraçado, mas isso vale a pena pelo que ele fez com o personagem? Eu não sei, você que decide. De qualquer jeito, não é dos meus episódios favoritos, então eu não mencionei ele até agora. Tá bom, é um episódio engraçado, mas não justifica o que eles fizeram com o personagem por nenhuma razão. Mas é o seguinte, se você veio aqui para esse vídeo só para pegar os episódios bons para ver mais tarde, ou apenas para conhecer a série, comece a anotar agora, porque a partir de agora vamos ter os melhores episódios de desenho mais famosos da TV americana. E por isso, eu vou fazer top de cada temporada, porque senão eu iria fazer top 15 de cada temporada. Esses episódios são bons assim, então as regras mudaram um pouquinho. Ainda vão ser as melhores temporadas, mas cada temporada terá um top 10 de melhores episódios. Entendido? Ok, vamos lá. Ah, e um agradecimento aos membros, eu acho que seria nada mais do que justo. Número 10, Bart de Escuridão. É um episódio estranho do desenho, mas não era pra ser. De fato, acho que esse é o episódio em que o Bart sofre mais, mesmo que ele não tenha feito nada. Mas parece que tudo neste episódio é os Simpsons padrão, e por isso não tem nada que se destaque nele. Porém, tem algo que faz ele ser diferente. O quão sombrio ele é por nenhuma razão. Contando a história de como o Bart fica alienado de seus amigos por causa de uma piscina pequena quebrada, mostra o Bart ficando psicótico e no final do episódio fazendo uma paródia de Rear Window, ou Janela Indiscreta dublado. Mostra um episódio bizarro que eu amo por tentarem fazer algo novo. Número 9, Casa da Árvore dos Horrores 5. É um dos melhores episódios de todos os episódios de terror do desenho, simplesmente porque ele é marcante. Os 3 segmentos têm seus méritos e as piadas são incríveis, que marcaram todos que os viram. Mas tudo fica melhor quando eles fazem uma das paródias mais hilárias de todos os tempos, fazendo uma paródia de The Shining, ou Iluminado em português, como o Homer agindo como vilão. É perfeito. O episódio também tem performances incríveis dos dubladores, fazendo ser uma das melhores partes do desenho. Número 8, Lisa no Gelo é um episódio fofinho, e como dá pra entender, é o tipo de coisa que eu amo ver, e por isso tá aqui. O episódio é sobre a rivalidade entre Bart e Lisa, fazendo um episódio que parece que iria ter um final com um conflito, mas acaba sendo um dos episódios com os finais mais fofos, com eles fazendo as pazes. Número 6, Homer o Grande é um clássico do início ao fim. Cara, eu sei que aparecer no jogo não é significado de qualidade, mas esse episódio foi tão marcante que tem uma parte inteira do mapa fazendo referência ao episódio, e uma roupa também. Ele é cheio de cenas icônicas do desenho, cheio de músicas icônicas, e com um final tão engraçado que faz com que esse episódio feche como um dos episódios mais engraçados de todos os tempos. Número 5, Meg faz 3 é um episódio pra chorar, então vamos chorar. O episódio é um episódio flashback e conta como Homer sacrificou o melhor trabalho do mundo e suas amizades apenas para fazer com que a Meg tenha uma vida boa. E toda vez que ele sente saudades ou fica mal pelas suas escolhas, ele lembra que faz tudo pela Meg, e faz chorar e apreciar o que o Homer realmente é. Número 4, Homer o Palhaço foi o pior episódio para eu colocar depois da última frase, mas é um episódio que pega toda a história e confunde todo mundo, fazendo uma história que não tem nada a ver com ela começou. E ao invés de acabar de um jeito estúpido, como a grande maioria dos episódios mais recentes acabam, desculpa, mas é verdade, fica algo bem-vindo, com Homer querendo e indo para uma faculdade de palhaços e sendo confundido pelo Krusty, o que faz ele ser procurado pela máfia por $48. Número 3, Bart vs Austrália é um dos poucos episódios de viagem que não causou polêmica, porque eles pegaram tudo que fez a Austrália um país bonito e interessante, deu descarga e fez uns episódios mais absurdos com eles, inclusive dizendo que a Austrália tem uma bandeira diferente. É difícil explicar o porquê de eu gostar tanto desse episódio. Pode ser o quão absurdo ele é, pode ser o quão engraçado ele é, pode ser porque Bluey me fez gostar tanto da Austrália. E número 2, Limão de Troia é outro episódio focado em Bart, mas ao invés de focar nele e na sua família, nos focamos nele em uma disputa estúpida que acaba dando um dos episódios mais engraçados e divertidos do desenho. A alma infantil é incrível nesse episódio. Você sente que os escritores só estão fazendo a história de crianças sendo crianças. É também nesse episódio que nós temos pela primeira vez a cidade vizinha de Springfield, Shelbyville, que por mais que sejam arqui-inimigas, elas têm muito em comum. O episódio é muito divertido, Nelson e Martin juntos são bem divertidos também, o jeito que nos é mostrado a história no final continua sendo engraçada. É um episódio que você vê quando você quer ver os Simpsons. This whole raid was as useless as that yellow lemon-shaped rock over there. Wait a minute. There's a lemon behind that rock.
Primeiro lugar, Quem Atirou no Sr. Burns, parte 1. Uau, esse episódio foi à frente do tempo. Hoje em dia, o desenho tem feito alguns episódios realmente tensos e pesados, mas mesmo na temporada 6, eles conseguiram fazer um suspense tão grande e tão bem trabalhado, que eles ainda tentam fazer igual até hoje. O episódio é sobre como Burns vira um vilão do desenho, mas dessa vez, ele deixa todo mundo com muita raiva. E durante o episódio todo, nós vemos todo mundo odiando ele e ameaçando o matar. Quando o episódio tem uma das cenas mais escuras do desenho, com a cidade toda sendo suspeita do tiro que o Sr. Burns tomou. Ver a cidade toda no escuro, cheia de sombras e tons roxos, com todo o silêncio, é muito sombrio para um desenho, mas continua sendo incrivelmente da hora de ver. Eu amo esse episódio, e muita gente também. A sexta temporada é quando o desenho vira outro. Assim como a próxima temporada, o desenho passou a tomar riscos, e por isso, acabou sendo uma das melhores partes do desenho até hoje. Todos que dizem que amam os Simpsons estão normalmente falando dessa temporada e da próxima. Então, vamos falar dela. Saindo da temporada que experimentou bastante para outra temporada que experimentou bastante, mas dessa vez, eles tentaram quebrar os personagens para seus limites e ver o que acontece, mas não antes de fazer um dos melhores episódios que tinha tudo para dar errado. Em quarto lugar, temos a sétima temporada. Em décimo lugar, temos 22 curtas sobre Springfield, que é um episódio fenomenal. Não, sério, ele criou um fenômeno com a cena do Steamed Hams. O episódio é sobre 20 histórias. Sim, eu sei que o título tá errado, mas é justificado com 20 das melhores e mais bem conectadas histórias de todos os tempos. E tem Steamed Hams, um dos melhores segmentos que o desenho fez, com Skinner e seu supervisor tendo um almoço, mas Skinner mente para se cobrir com as piores desculpas de todos os tempos, mas de algum jeito sempre funcionam. Esse é um episódio que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Cada segmento tem uma transição que é baseada no segmento anterior. Faz Springfield realmente parecer uma cidade com várias histórias. A gente só não tem muito tempo para acompanhar todas elas. Número 9, Marge Desapontada, é outro episódio fofinho. Ok, eu sei que eu disse que chega de momentos fofinhos, mas esse aqui é tão bem feito que para de ser um episódio fofinho e vira um dos episódios com as cenas mais tocantes do desenho. O episódio é de Natal. Ao invés de ser uma história toda bonita onde a família Matt encrenca, é um episódio onde o Bart está passando dos limites com a Marge e você realmente sente o peso que a Marge está sentindo. Ele rouba um jogo dentro de um shopping e é pego, e você consegue sentir o pavor de uma criança que sabe que vai desapontar com os pais. É bem tenso e mostra que a Marge é mais que uma máquina de resmungo e nos é mostrado em um dos episódios mais realistas de todos os tempos no desenho. E tudo começa porque o Milhouse foi egoísta. Número 8, Homer Tamanho Família, é um episódio tão bom que eu tive que revê-lo mesmo sabendo exatamente o que rola nele de novo, só porque ele me agrada tanto. Ele é sobre o Homer querendo ganhar peso para ficar em casa de modo desabilitado. E funciona, com a montagem dele engordando com a maestria de cena de montagem dos anos 80. O episódio é cheio de cenas clássicas, como uma delas aparecendo no jogo dos Simpsons. A única coisa que eu diria, vamos dizer, ser diferente a ponto de chamar a atenção, é o Sr. Burns, que nesse episódio ele está estranhamente bonzinho, perguntando o que o Homer quer e ajudando ele. E também ajudando a planta a fazer exercício, e no final pagando para o Homer fazer aquela cirurgia de perder peso. Mas em troca de um Burns bom, nós temos um dos episódios mais marcantes de todos os tempos no desenho. Eu prefiro ter o episódio marcante, e esse entrega. Falando em entrega, a minha entrega chegou. Ou não? Eu pedi alguma coisa? Número 7, Homer o Smithers é um episódio que eu fiquei meio conflitado em colocar aqui. Não porque ele é ruim, mas porque ele não me soa como um clássico. Mas aí eu lembro da cena onde o Homer imita a mãe do Sr. Burns e eu imediatamente lembro porque gosto tanto dele. Porque eles fizeram o Homer o personagem mais relacionável, mas de algum jeito, algo que só o Homer faria. Homer sendo ajudante do Sr. Burns, dá no que eu chamo de metralhadora de momentos. Quando o episódio em si não tem muito enredo, mas cada cena te faz rir demais. Número 6, Quem Atirou no Sr. Burns, parte 2. Não é o melhor que a primeira parte, claro. Porém, continua sendo um fechamento incrível. Pra quem não sabe, isso foi toda uma promoção nos anos 90. A primeira parte sendo o último episódio da temporada anterior e a segunda, essa, sendo o primeiro episódio da temporada 7. E porque tinham tantos suspeitos, tinha tudo para dar errado. Mas eles conseguiram fazer um episódio que não só é engraçado e tenso, que termina com um mistério de um jeito inacreditável. Número 5, Mamãe Simpson é o episódio que explica o porquê do Homer ser do jeito que é. E do mesmo jeito que o último episódio era sério, poderia dar muito errado, mas mesmo assim fica um episódio super fofinho. A relação de mãe e filhos é algo difícil de fazer certo, e por isso é um milagre que fizeram bom do jeito que fizeram. Explicando o porquê da mãe de Homer nunca esteve lá foi genial, não seguindo o caminho típico de demonizar ela, mas dando uma justificativa bem justa. Em geral, não posso falar mais por falta de tempo, mas o episódio é bem sólido. Número 4, Verão de 1,5 metro é um dos melhores episódios da Lisa e um dos meus favoritos. Ele é um episódio de viagem, mas não para fora do país, e foca em algo totalmente diferente do lugar em si, e sim do relacionamento da Lisa com os amigos. É claro que ela não tem muitos amigos, e se colocando no meio de um grupo novo é muito interessante, especialmente já que ela fez realmente amizade, porém, sendo alguém que ela não é. Milhouse no episódio é hilário, e a animação é linda. A roupa da Lisa é incrível. Eu amo esse episódio do início ao fim, e sempre revejo quando eu posso. Eu também tenho uma camiseta da Lisa com a roupa daquele episódio. Você sabe que essa camisa é de mulher, não é? Fica quieto! Número 3, Casa da Árvore dos Horrores 3 tem 3 segmentos. Porém, tem um
segmento que é tão bom que faz sombra a todos os outros. O segmento tem um Homer que fica 3D. É incrível e pela primeira vez que o desenho apareceu em 3D em 1995, é muito bom. É nesse que a gente também tem um segmento do Freddy Krueger e os dos mascotes que ganham vida e são tão marcantes quanto. Mas a ideia de Homer virar real e ir para o planeta é surreal. Sério, imagina se eu virasse real do nada. Seria insano. Número 2. Lisa Vegetariana é o melhor episódio da Lisa, na minha opinião. Eu não falo isso só porque é um dos primeiros episódios que eu já vi, mas porque o episódio é o episódio em que a Lisa aprende uma lição e é muito relacionável comigo, que sou vegetariano. O episódio é sobre como a Lisa não consegue entender que pessoas comem carne e ficam querendo fazer com que todos virem vegetarianos que nem ela. Ela aprende pelo Paul e pela Linda McCartney a respeitar a ideia dos outros e todo mundo fica feliz. Número 1. Bart vende sua alma. É um episódio que eu já falei várias vezes aqui no canal, porque ele foi o episódio que começou a tratar o Bart de um jeito tão real, mas tão sombrio ao mesmo tempo, fazendo um episódio inesquecível. Ele é sobre como Bart não acredita em almas e vende um papel para Milhouse escrito Alma do Bart, e por isso ele começa a se sentir vazio e começa a realmente sofrer com isso. Eu sei que esse tipo de episódio meio que só se aplica a pessoas que acreditam em alma, mas ao mesmo tempo é um ótimo episódio do Bart reagindo a um problema da vida real que ele não sabe como lidar. Faz ele parecer mais humano, sabe? É um episódio incrível que eu nunca canso de ver. A segunda temporada é uma temporada muito boa. Eles usam o fato do desenho estar no ar há muito tempo e começam a experimentar histórias mais profundas com mensagens e quebra de personagens que fazem meio que uma temporada de riscos. E se a Lisa estivesse errada? E se o Bart não fosse um personagem com mais atenção? E se o Homer tivesse que lidar com Burns diariamente? O único modo de dar certo é se os episódios fossem bons. E adivinha, os episódios são incríveis. Essa temporada poderia falhar em muitos aspectos, mas por mais que a gente não soubesse, esse foi o ápice dos Simpsons, segundo muita gente. Pra mim não. Até a quarta temporada, eu acho melhor. Número 3, quarta temporada. Eu amo a quarta temporada. É daqui que tem um dos melhores episódios do desenho de todos os tempos, mas tem um problema muito sério nessa temporada. Tem tantos episódios excelentes que é difícil escolher apenas 10. Sério, eu fiquei bagunçando essa lista direto, porque tem muitos episódios bons e clássicos. Número 10, Campo Krusty. É o primeiro desses episódios clássicos, que eu irei começar a falar dele dizendo que esse episódio era pra ser o primeiro filme do desenho que foi empurrado tantas vezes que reutilizaram grande parte do script para fazer o episódio. Dá pra perceber isso, já que os primeiros 10 minutos não são dentro do Campo Krusty, onde o nome do episódio veio, e sim foca na aventura das crianças começando as férias de verão, e é bem divertido, mas quando chega no campo, passa de um episódio 7 para um episódio 9, porque é uma piada sombria e engraçada atrás da outra. Homer perdendo peso e ficando mais bonito assim que as crianças saem é outra parte engraçada. E eu diria que esse episódio tem um enredo que se mistura de um jeito tão perfeito que faz esse episódio ser um clássico. E claro, ele aparece em Simpsons Hit and Run. Uau, um episódio dos Simpsons apareceu em um jogo dos Simpsons? Que choque! MM vai arrumar o que fazer. Número 9, Sem Duff é outro episódio que foca em duas histórias, mas, pra mim, essas duas histórias são fracas demais para ter um episódio inteiro sobre elas, mas de algum jeito conseguiram fazer as duas histórias que não tem nada a ver uma com as outras e fizeram os dos episódios mais interessantes do desenho. O primeiro enredo é sobre o Homer não beber mais cerveja por um mês, e o segundo é sobre a Lisa fazendo experiências com o Bart para ganhar uma competição. O Homer acaba não bebendo tanto que voltaram atrás e ele volta a beber, e a Lisa perde a competição, ou seja, nada aconteceu. Mas o episódio é tão bom e divertido de ver até o fim que faz esse episódio ser um clássico. É piada clássica atrás de piada clássica. Número 8, Eu Amo Lisa é um dos episódios que é focado em Ralph Wiggum, o filho de Chef Wiggum. E porque o personagem é tão amável e foi na época que os escritores sabiam o que estavam fazendo, o episódio acaba tendo um charme tão perfeito que carrega o episódio inteiro. So, do you like stuff? Ele conta a história de como, no dia dos namorados, Ralph é o único da sala que não recebe nenhuma cartinha. Então a Lisa dá um pra ele, o que faz Ralph criar um crush na Lisa e fica o resto do episódio atrás da coitada. O episódio é fofinho e de boa intenção e realista, e acaba de um jeito que aquece meu coração gelado. Por isso, merece um lugar na lista. Número 7, Casa da Árvore dos Horrores 3 tem King Homer, e eu acho que isso faz um dos melhores episódios de todos os tempos. Só o fato deles terem feito um segmento todo em preto e branco e ficar tão divertido quanto colorido mostram quão talentosos eles eram. Mas não é só King Homer, tem o segmento dos zumbis com cenas clássicas. Dad, you killed the zombie Flanders. He was a zombie? E a do boneco do Krusty, com uma das minhas cenas favoritas. The doll's trying to kill me and the toaster's been laughing at me. Ew, dog water. É difícil falar desse episódio porque ele meio que são apenas cenas hilárias atrás de cenas hilárias. E a não ser que fale uma piada de cada vez, não tem como falar o quão fantástico ele é. Então, vai vê-lo. Depois de acabar esse vídeo, a número 6, Comichão e Coçadinha, o filme, é o que acontece quando os escritores tentam fazer um filme e falharam. E usaram a suposta experiência de pessoas que iriam para o filme dos Simpsons. O episódio é sobre como Homer pune o Bart e o impede de ver um filme mais esperado do melhor desenho de todos os tempos, Comichão e Coçadinha. O episódio todo é só com o Bart sofrendo, vendo a reação positiva de todos ao seu redor. Parece uma daquelas histórias onde uma pessoa aprende uma lição no final e o episódio acaba. E meio que é, mas executado com uma maestria.
Número 5, Nova Garota no Quarteirão conta a história de um crush em uma menina maior. Eu sei que alguns de vocês não vão se relacionar, mas eu sei que alguns vão, e vão achar um episódio extremamente vergonha alheia, porque o Bart age de um jeito tão realista que te dá vergonha. O episódio também tem uma animação linda, com um final super bem feito, que faz esse episódio ser hilário. Ele também é fascinante, com a visão na mente de um menino de 10 anos de idade. Número 4, a primeira palavra da Lisa é super fofo. Meu Deus, como eu amo esse episódio. Um episódio sobre como a Lisa aprende a falar a primeira palavra me agrada tanto. Também é um episódio hilário com o Bart versão pequena e o Homer com cabelo. E o final que te faz chorar, mesmo sendo macho adulto. Se tem um episódio que você viria desse vídeo, veja esse. E chore como eu sempre choro. Número 3, Os Três Quase de Homer. Tem um nome totalmente diferente em português, mas eu traduzi pra isso. E é um episódio estranhamente sombrio para o desenho. É do mesmo jeito que o episódio lá das primeiras temporadas, daquele episódio dos peixes. Esse episódio foca no Homer pensando que vai morrer. Mas ao invés de ser algo muito triste, é algo fofinho, mas ao mesmo tempo preocupante. E mesmo assim, conseguiram fazer piadas com o assunto onde o Homer tem 2 ataques cardíacos. Porém, são piadas de bom gosto. Seja saudável e não seja um Homer. Essa é a mensagem do episódio. Número 2, Última Saída para Springfield. Esse episódio é um clássico, mas ele é popular não só por ser engraçado, apesar de ser, mas porque ele é um episódio muito inteligente. O episódio é sobre como Homer vira a cabeça da União de Trabalhadores, e por isso ele bate de cara com Burns. E o que é melhor do que ver o Homer contra o homem mais poderoso de Springfield? Lisa cantando, Homer pedindo burrito, Burns sendo Grinch. Tem muitas piadas incríveis e marcantes que eu amo só do início ao fim. Primeiro, Senhor Arado é o episódio tão clássico que eu nem sei muito o que falar sobre, mas sinceramente, o que faz esse episódio ser tão popular é algo tão simples, mas não tira seu mérito. O episódio é muito engraçado. É simplesmente isso, não tem uma mensagem ou um momento que te faz chorar, é só um montão de momentos hilários um atrás do outro e ficou na cabeça de todos que o viram. É inacreditável a quantidade de piadas por minuto que é quase imbatível até pelo próprio desenho. É uma piada absurda e de qualidade atrás de uma piada incrível e de qualidade. O fato do episódio existir é uma benção, levando em conta que a gente poderia existir em uma dimensão onde dos melhores episódios da televisão não existia. Top Simpsons, com certeza. Em resumo, a temporada 4 é a temporada mais bagunçada e estranha do desenho, com cenas absurdas e momentos que jamais seriam colocados em uma série na vida real. Por isso nós temos cenas paródias e cenas onde Homer quase morre, mas ao mesmo tempo nós temos cenas fofinhas com episódios pé no chão. É meio que o desenho parando de ser um show de TV a lá Maluco no Pedaço e virando um desenho animado de verdade. A temporada é hilária e tenho certeza que a maioria das pessoas que amam esse desenho vão dizer que essa temporada influenciou bastante na decisão de ser seu desenho favorito. Tem mais um episódio que muita gente considera um dos melhores, mas eu não coloquei aqui nessa parte, pois simplesmente não tem tempo de falar de todos. Mars versus Mono Trilho. Eu adoro esse episódio, mas por ter visto tantas vezes é difícil ter uma opinião imparcial, já que as piadas já perderam o gosto. Mas saibam que eu ainda adoro esse episódio. Eu só pessoalmente acho que tem melhores. Em segundo lugar, temos a 8ª temporada. Ok, primeiro que eu sei que essa temporada tem 2, segundo muita gente, dos melhores episódios de desenho de todos os tempos. Mas esse vídeo é sobre minha opinião, e por mais que eu concorde que esses 2 episódios são incríveis e uma das melhores coisas que saiu do desenho, não conseguem passar do que eu considero ser a melhor temporada. Afinal, esse vídeo é sobre a minha opinião. Vamos pegar tudo que fez os Simpsons bons nessas temporadas mais recentes e vamos fazer uma mistura de um jeito tão bom que faz a temporada ser a melhor. De novo, não a minha favorita, mas eu admito que é a melhor. Número 10, Casa da Árvore dos Horrores 7. Casa da Árvore dos Horrores 7 é um episódio que eu pessoalmente não acho tão incrível, mas depois de ver a reação do pessoal na internet, eu meio que fiquei convencido. O episódio, como sempre, tem 3 segmentos. O primeiro é o melhor deles, porque ele é o mais sombrio e bizarro. Sério, é sobre um gêmeo siamês do Bart que é uma criança terrível, e por isso prenderam dentro do sótão. O segmento continua com cenas bizarras até revelar que o Bart era uma criança terrível, e os dois trocam de lugar e todo mundo, exceto Bart, estão felizes. Como deu pra ver, sombrio. O segundo segmento é onde a Lisa cria uma civilização, é ok, nada mais que isso. E o terceiro, onde alienígenas viram presidente dos Estados Unidos, é incrível, e tem uma mensagem de não importa quem você vota, vai ficar tudo uma merda no final das contas. Eu adoro. Número 9, El Viaje Misterioso de Mr. Homer. Esse é um episódio com animação linda. Não é sempre que você vê o desenho usando animações bonitas assim. É um episódio bem tocante, que mais parece um episódio de The Twilight Zone ao invés dos Simpsons, com um conto onde o Homer tem uma viagem e passa a achar que a Marge não é sua alma gêmea. O final é lindo e o episódio é todo bonito do início ao fim. Número 8, o show do Comichão e Coçadinha e Vira-Lata. É o episódio onde o Homer faz parte do grupo do desenho animado Comichão e Coçadinha. Vale lembrar que Comichão e Coçadinha é meio que o modo que os escritores viam o próprio desenho Simpsons. Os escritores de Comichão e Coçadinha estão colocando um personagem novo para dar um pulo de popularidade. Isso foi um modo cínico dos escritores negarem introduzir novos personagens só porque os executivos estavam querendo. É um episódio genial que começa e acaba de um modo genial. Número 7, o Milhouse Dividido. É um episódio que bate na porta de casa porque conta a história de um divórcio. Vida de uma família que teve um divórcio é muito relacionável. Seja o pai sofrendo, tendo que tomar conta da sua vida e a do filho, seja a mãe compensando demais e deixando o filho fazer muita coisa, é tudo muito realista. E por isso eu considero um dos melhores episódios. Não só porque é hilário, mas porque é uma das melhores representações de divórcio que eu já vi. Número 6, Homer versus a 18ª emenda. É um episódio
episódio que poderia ser definido como ele acaba. Não só isso, mas como o próximo item da lista, esse episódio tem um personagem novo que dá uma performance incrível. Rex Banner começa a investigar o esquema de Homer deixar a cidade bêbada de novo assim que álcool é banido. O episódio todo é basicamente uma crítica a proibições, mostrando que é uma censura estúpida em cima de coisas que pessoas não gostam. Eu amo esse episódio e vale a pena ver. Número 5, Você Só Se Muda Duas Vezes, tem Hank Scorpio, um dos personagens mais marcantes de todos os episódios. E ele só aparece uma vez. Esse episódio é tão bom que ele é considerado um dos melhores de todos os tempos e é muito merecido. No episódio, ele se muda para uma cidade de fábrica, ou seja, uma cidade onde seus moradores são em grande parte de uma indústria. Indústria essa que é de um super vilão e o Homer é empregado. As piadas se escrevem sozinhas. Tem muito mais o que falar, mas eu não tenho muito tempo, porque como deu pra ver, esse vídeo está longo o suficiente. Número 4, The Springfield Files não é o melhor que o último episódio, porém, ele é o melhor pra mim. Então, desculpa se a minha opinião é diferente da sua. Eu amo esse episódio porque ele tem o que eu mais amo no mundo, terror, e mistura com tantas cenas hilárias, um mistério e uma animação tão boa que você fica impressionado do início ao fim. Eu amo esse episódio mesmo sabendo o que vai acontecer. Ouvir o som da baleia nunca deixa de ser hilário. Cheese at the fence! Número 3, Homofobia, foi um dos episódios mais bem aceitos por todos que viram. O episódio é sobre como Homer fica com raiva de um carinha por ser gay e começa a achar que o Bart é gay. John é um cara gentil e amável, que eu acho que todos amariam ser amigos. E o Homer fica com raiva mesmo que ele não tenha nenhum motivo para ter raiva, o que na época era comum, até hoje em dia na verdade. Eu sinceramente não tenho nada muito o que falar sobre ele, eu só gosto bastante do episódio. Número 2, Furacão Nettie, é um episódio que tenta acabar com a vida de um dos personagens menos merecidos de todos os tempos. O episódio é sobre como um furacão ataca Springfield, mas a cidade toda fica intacta, exceto a casa de Flanders. O episódio então passa a ser sobre o Flanders pensando sobre a sua fé e o porquê disso ter acontecido com ele. E dali saem duas cenas mais da hora do desenho, com o Ned simplesmente destruindo todo mundo com um ataque de raiva que é incrivelmente entregado por Harry Shearer. Como tudo nessa temporada, esse foi um modo do desenho tirar sarro de algo estabelecido do desenho. E por isso, temos um episódio incrível dessa temporada. Número 1. O Inimigo do Homer é um episódio que eu diria ser o segundo melhor episódio de todos os tempos do desenho até hoje. Tem um, na minha opinião, melhor mais pra frente. Mas esse episódio é perto, porque ele faz o que nenhum outro escritor conseguiu fazer desde então. Ele fez o Homer ficar de cara com uma pessoa na vida real. Sabe que o Homer tem tudo fácil, quase não trabalha, mora numa casa grande, tem um bom vizinho, 2 carros na garagem e pode viver viajando como se fosse nada. Então, esse episódio tenta quebrar todo esse conceito, mas ao invés de ser um personagem dizendo apenas que não faz sentido como alguns outros desenhos fariam, nesse aqui eles criam um personagem que sofre de um modo realista e bate de vez com Homer, dando um dos maiores diálogos e mortes no desenho. Eu sei que a gente jamais terá um episódio desse jeito de novo nos Simpsons, porque simplesmente é o topo dos Simpsons por muito tempo. Um incrível episódio, especialmente para fãs do desenho. Em geral, eu diria que essa temporada foi uma temporada bem cínica. A temporada toda tira sarro da cultura americana e da cultura de TV, da religião cristã, de tudo que faz os Estados Unidos os Estados Unidos. Essa temporada veio de 1996, quando toda a adolescência estava passando pela quebra de padrões americanos, quando viver e arrumar um emprego ficou mais caro, e por isso é fácil ver a ideia de onde os Simpsons nasceu não era mais viável. Tirar sarro disso é genial, e a temporada é extremamente relevante hoje em dia. E a melhor temporada dos Simpsons, na minha opinião, é temporada 5. Eu sei, essa não é a temporada mais famosa, ou a temporada que todos dizem ser a melhor. Na verdade, a temporada que todos dizem ser a melhor foi a que ficou em segundo lugar, pelos clássicos episódios O Inimigo do Homer e Você Só Se Muda Duas Vezes, mas eu prefiro a quinta. E um dos motivos é o episódio número 10, Bart Fica Famoso. É o tipo de episódio meta, que analisa a fama do personagem de um jeito tão preciso que sempre me fez amar. No episódio, o Bart, por acidente, cria uma catchphrase que ele ficou super famoso por dizê-la. O episódio claramente está usando essa frase, criada pelo próprio episódio, como comentário no Eat My Shorts, que o personagem estava passando. Sendo um personagem mais profundo, mas o público só queria que ele falasse a mesma fala de novo e de novo. É um ótimo episódio que meio que fala com o público, e eu sempre respeito isso. Número 9. A música da hora de Skinner não é um dos melhores episódios do desenho. Sim, eu sei que eu comecei falando da melhor temporada do jeito errado, mas porque esse vídeo é sobre a minha opinião, eu vou dizer uma coisa. Eu amo esse episódio porque ele explora um relacionamento de inimigo / amigo do Skinner e de Bart, de ordem e caos. Isso faz o episódio ser super intrigante de ver, porém, não tem nada nele que faça ele ser incrível. Eu só gosto tanto dele porque ele me dá nostalgia de quando eu comecei a ver o desenho pela primeira vez, lá em 2006. Número 8. O Menino que Sabia Demais é outro episódio que foca bastante na relação entre Skinner e Bart, mas dessa vez meio que o Skinner não faz parte do episódio, e ao mesmo tempo faz. Deixa eu explicar. O episódio conta como Bart não foi pra escola um dia e é testemunha de um crime, mas ele não pode ser testemunha porque, caso ele seja, o Skinner irá descobrir que ele não foi pra escola. O episódio todo é cheio de cenas onde o Skinner está perseguindo Bart como se fosse um exterminador do futuro, e Skinner nesse episódio é simplesmente perfeito. Um ótimo episódio para um dos meus personagens favoritos. Número 7. Homer vai à universidade é um episódio tão tosco que eu não pude deixar ele de lado. O episódio todo é baseado na ideia de que o Burns não vai demitir o Homer por ele não ser forçado em física nuclear. Você sabe, o lance que ele era pra trabalhar como inspetor
melhor. O episódio começa com uma das melhores introduções e enredos que eu já vi, com a inspeção na usina, com uma cena engraçada atrás da outra. Quando ele vai pro colégio é engraçado, a cena que ele tá estudando é engraçado, a cena do porco é engraçada. Esse episódio é muito engraçado. Número 6, Rosebud é, pra mim, o episódio mais Sr. Burns possível, porque ele meio que é o centro do episódio. O episódio é sobre seu ursinho de pelúcia, e logo de cara nós já temos referências feitas do melhor jeito possível, com referências ao suposto melhor filme de todos os tempos, Cidadão Kane. Também é mostrado porque a gente ama tanto o Sr. Burns, quando ele se recusa a dar dinheiro para a única coisa que ele ama, e mesmo que eles sejam oferecidos dinheiro, recusam por causa da Maggie, também mostrando o porquê a gente amar tanto Homer. Número 5, Casa da Árvore dos Horrores 4 é um especial, que é especial, porque só tem uma parte especial. O primeiro segmento da rosquinha, com certeza, é uma das mais marcantes de todo o desenho, não só porque ele apareceu no jogo com uma roupa especial, como também fez o Flanders um pouco mais interessante. O segmento é sobre como Homer vende sua alma por uma rosquinha, mas se ele não terminar de comer a rosquinha, o diabo não pode pegar a alma. Mas o Homer come mesmo assim e tem um julgamento. Todo julgamento é hilário, porque temos Phil Hartman como Lionel Hutz, dando uma das cenas mais engraçadas que eu já vi. Se o episódio todo só fosse esse segmento, ele seria um episódio incrível, mas também temos o Sr. Burns Vampiro e o episódio Twilight Zone do Bart, e você tem meu especial favorito do desenho. Consegue ver porque eu considero essa temporada melhor? Número 4, Marge a Fugitiva. É um dos pouquíssimos episódios focados na Marge, e nele mesmo é mostrado por quê. O desenho estava começando a tentar coisas mais absurdas, e a Marge é muito segura e presa no seu jeito para tentar fazer aventuras fora do comum. Mas esse episódio, fazendo referências a outro filme, ela vive uma aventura, e por causa disso, a gente tem uma das cenas mais marcantes do show. E sinceramente, ver a Marge fazendo uma aventura tão solta e ver seus filhos fazendo ela ser a personagem principal do episódio é divertido do início ao fim. Número 3, Homer e Apu. Eu sei que Apu é mal visto hoje em dia por alguma razão, mas nesse episódio ele é hilário, com várias cenas perfeitas, e o episódio é cheio de cenas estúpidas, mas que você sabe que é estúpido, então é tranquilo, porque você se sente dentro da piada quando eles fazem o tipo de piada que é. É difícil falar mais do que isso, porque o episódio não passa de uma aventura hilária, que não tem nada que faça ele fora do comum, tirando, claro, o fato que temos uma celebridade num segundo enredo. Homer no espaço é o tipo de episódio pelo título que você já percebe que vai ser um episódio hilário. E com um cheque tão grande, é esperado que seria difícil de retirar um episódio tão bom, mas o episódio consegue, mostrando uma história tão absurda que de algum jeito consegue fazer um episódio tão absurdo que você pensa, eles sabem o que estão fazendo. Junta isso com todas as referências, as entregas perfeitas de Dan Castellaneta como Homer, e você tem um episódio marcante que nunca conseguiu fazer outro jeito, por mais que tenha outro episódio que a família vai pro espaço. Esse episódio vai ser sempre o episódio que o Homer vai pro espaço. E o número 1, Cabo Medo, é hilário. Eu sei que é meio anticlimático acabar desse jeito, mas pra mim, esse episódio é o episódio mais engraçado que eu já vi do desenho. E toda vez que eu revejo, eu rio pra caramba, porque ele é meu tipo de humor. E pra ser sincero, ele encapsula bastante o que eu amo nos Simpsons. Tem meu personagem favorito, piadas hilárias, referências, um musical e os personagens agindo de um jeito, digamos, certo. O episódio todo é a continuação da perseguição de Sideshow Bob com Bart, mas esse episódio é feito com a maestria de como fazer uma referência. O episódio todo também é uma referência super clara ao filme com Robert De Niro, Cape Fear, e a trilha sonora do filme é usada aqui. E por mais que ainda curta o filme, essa trilha sonora sempre vai ser o tema de Sideshow Bob por causa desse episódio. Esse pra mim é o melhor episódio do desenho, sem dúvidas, e sempre vai ser, porque por mais que tentem, esse episódio vai ser a junção perfeita de tudo que me fez amar esse desenho. E de novo, eu sei que a quinta temporada não é considerada a melhor, mas a quinta temporada me agrada mais porque, pelo menos pra mim, foi a temporada que encapsulou tudo que me fez amar os Simpsons. Foi um desenho que sabia que era um desenho animado, mas mesmo assim, com episódios fofos que estudam cada personagem de um modo tão bem escrito que dá raiva de tão bom que são. E com isso, acabamos o que eu acho ser a primeira parte do vídeo de melhores temporadas. E por enquanto, estamos assim. Um pouco diferente do que eu achei que sairia. Mas depois de rever todos os 226 episódios desse desenho, eu aprendi uma coisa. Eu nunca percebi o quanto esse desenho muda com o passar do tempo. Sim, você pode comparar a primeira temporada e a 10ª e você sabe que é diferente. Mas fazer uma maratona vendo 12 episódios por dia me fez realmente sentir como o desenho mudou com o passar dos anos. E me fez apreciar como esse desenho passou de ser uma sitcom estilo qualquer outra coisa dos anos 90 e começou a quebrar padrões e mexer com a audiência e fazer comentário dos Estados Unidos, TV e cultura em geral, fazendo não só ser um desenho engraçado com coisas engraçadas acontecendo e virando uma cápsula do tempo no país dos anos 90. Não só mostrando pra gente como era, mas também mostrando como o próprio desenho mudou a cultura. E ver como cada escritor mudou o desenho para ser do seu jeito faz realmente apreciar o desenho, com um monte de amigos fazendo essa família passar por situações engraçadas. Rever todos os episódios me fez amar o desenho de novo. E com isso dito, eu estou exausto. Eu vou